vender o Ryan. É um buraco de 100 milhões que você tem que, porque no orçamento de todos os clubes brasileiros você precisa pelo menos vender isso de jogador por ano. E o Vasco não vendeu ninguém, absolutamente ninguém que possa cobrir esses 100 milhões. Como fazer isso? O financeiro do Vasco, Carlos Amodeu, CEO da SAF, estão todos trabalhando para trazer grana nova, para buscar novos dinheiros para poder cobrir tudo isso. Só que a situação do Ryan me parece que vai apertar, e vai apertar muito. A França poderia ser um alvo para Ryan, sim. A notícia que saiu hoje do Mônaco foi desmentida pelo staff do jogador. Não há nada do Mônaco. Houve sim uma sondagem do Paris Saint-Germain. O PSG sim demonstrou interesse por Ryan. No entanto, o Paris Saint-Germain tem um impeditivo por conta dos estrangeiros. E na França você tem um número limite de estrangeiros, aqueles que não são europeus ou não europeus, mas que têm passaporte, esses podem. Mas quem não é totalmente estrangeiro, como no caso do Ryan, esse tem um limite para estar. Não pode ter 30 e jogar 4. Não. No máximo são 4 a informação que eu recebi. Então o Ryan não poderia ser contratado para ser emprestado, porque bem ou mal, a origem dele seria do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain sabe do talento do Ryan, sabe da força do Ryan, mas por enquanto ainda não fez nenhuma proposta. Porém, eu posso adiantar ao torcedor do Vasco que mesmo nessa situação, tendo que passar de fase da Copa do Brasil, fazendo um orçamento, pensando em arrojo, mas dentro de uma possibilidade, o Vasco da Gama não vai fazer negócio pelo menino Ryan. E pretende sim investir. Trazer aí jogadores que possam resolver definitivamente. Parar com essa coisa de ficar pulverizando em jogadores que definitivamente não estão dando certo ou não têm dado certo nos últimos anos. E sim, a informação está confirmada. O Vasco fez uma sondagem por indicação e pedido do técnico Fernando Diniz ao zagueiro Nino, ex-jogador do Fluminense, campeão com Fernando Diniz na Copa Libertadores em 2023 e que está no Zenit da Rússia. Nino é da empresa Elenco, que não me confirmou nenhum tipo de sondagem, mas eu tive essa informação de que o Vasco buscou sim informações, mas o Zenit, é claro, não abriu negociação diante de valores possíveis que o Vasco poderia oferecer. É um jogador caro, é um jogador de muitos milhões de euros, mas de qualquer maneira esse é o pensamento, de repente até ativar novamente o caso Nino ou até um jogador desse nível. Hoje, mais 2 nomes foram oferecidos. É bom a gente esclarecer aqui, porque da outra vez disseram que o Vasco tinha procurado o ponta esquerda paraguaio Cabadeiro. Não foi o caso. Foi uma oferta feita ao Vasco dentro de números. E novamente hoje eu tive a informação de 2 jogadores que foram oferecidos e o Vasco não respondeu, a priori não demonstrando interesse. O primeiro trata-se de Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos, zagueiro da Ferroviária de Araraquara. O jogador que se destaca, apesar da Ferroviária estar lá embaixo, na zona do rebaixamento, mas é um dos melhores zagueiros por números, segundo a média SofaScore, do Campeonato Brasileiro da Série B. Notícia recente, o São Paulo Futebol Clube fez uma sondagem por esse jogador, que também já passou pelo Cruzeiro. Os agentes do jogador já ofereceram a Admar Lopes e a Felipe Loureiro, mas a princípio não houve nenhum retorno. Zagueiro de 1,83 m, boa saída de bola, bom no jogo aéreo, mas muito inexperiente. Jogador que eu não sei se seria o patrão, o jogador que o Vasco quer. Outro é Domingos Duarte, zagueiro português, esse mais experiente, de 30 anos, com base no Sporting, já jogou no Deportivo La Coruña da Espanha, no Belenenses de Portugal e hoje está no Retafe da Espanha. É um jogador de boa qualidade técnica, jogador de boa saída. Admar Lopes conhece o atleta, mas de qualquer forma ainda não parece ser o nome que a direção quer. Tudo isso por conta dos zagueiros que o Vasco tem e que não estão entregando. Essa nova fase crônica era atacante, continua sendo. Agora passou lá para trás. João Vitor é um jogador que não está bem, está passando por problemas em campo muito sérios. Mais uma vez foi expulso. Foi o zagueiro mais expulso ano passado. Esse ano ele não queria ser tão expulso e já foi. Está cometendo muitos erros técnicos, muitos erros de gestos, de posicionamentos táticos e que tem comprometido demais. A direção, é claro, até se arrepende um pouco de não ter conseguido vender o João Vitor ao Cruzeiro quando o Cruzeiro se interessou. Mas na época era uma aposta porque ele não estava tão mal. Mas eu já falei isso aqui. O Vasco da Gama, se tiver a oportunidade de negociar o João Vitor, o fará. É um jogador que chegou em janeiro de 2024 e olha o tamanho do problema criado pela gestão da SAF na época pelo Alexandre Matos. Tem 5 anos de contrato. O jogador está com contrato até dezembro de 2028 e é por isso que ele está tranquilão. 6 milhões de euros mais 1 milhão de euros
No ano passado que tinha que ser pago e esse ano que tinha que ser pago por cumprir a incrível meta. O Vasco ficando na primeira divisão, vocês têm que pagar. O Vasco, se puder, vai correr com o João Vitor. Maurício Lemos tem contrato até o final do ano, pouco mais de 10 partidas. Lucas Freitas, uma boa surpresa, contrato até dezembro de 27. Luiz Gustavo, jovem da base, contrato até 2028. Lucas Oliveira, não deu certo, zagueiro com contrato até 2026. São 4 nomes que não estão dando certeza a Fernando Diniz de quais são os 2 melhores para formar a zaga. Mais um problema crônico. O Vasco quer um patrão, quer um líder ali atrás, quer alguém que possa comandar e fazer com que esses jogadores subam de produção. A passagem de fase da Copa do Brasil vale R$ 3.638.250 já garantidos nessa fase. Mas passando, o Vasco vai receber R$ 4.740.750. Chegando a uma semifinal, como aconteceu em 2024, o prêmio é de R$ 9.922.500. Dinheiro que, inclusive, foi dito recentemente pelo presidente Pedrinho em entrevista, como foi importante para fechar o ano de 2024. Os jogadores do Vasco, claro, têm consciência disso. Sabem o quão importante é para o Vasco essa passagem para as quartas de final. Os ingressos já estão sendo vendidos para o jogo contra o CSA. E a direção espera que o torcedor, mesmo nessa desconfiança, possa lotar São Januário, porque é um jogo fundamental para o Vasco passar de fase. Chegar às quartas de final seria muito importante, ficar entre os 8 melhores do futebol brasileiro de novo, como foi em 2024. Só lembrando que o vice-campeão da Copa do Brasil recebe 33 milhões de reais. E o campeão ganha a bagatela de 77 milhões de reais. Mas eu estou falando isso aqui pela questão importante de grana. Mas acho também importante situar que a SAF do Vasco não tem essa receita como principal, talvez um pouco mais escolada do que aconteceu no ano passado, quando estavam ali engatinhando num primeiro semestre de gestão depois da ruptura com a 777. Também ainda na dúvida por conta de uma liminar, mas de alguma maneira ser ratificada a liminar e a arbitragem praticamente marcada dá uma confiança à atual gestão de pensar um pouquinho mais fora da caixinha. O orçamento do futebol do Vasco é extremamente responsável, a gente pode colocar assim. E prevê, claro, receitas mínimas. Não conta com um ovo na galinha. Não, a gente vai passar de fase, a gente vai chegar à semifinal, não dá para você medir as suas receitas por méritos esportivos. O orçamento do Vasco anual é extremamente conservador e prevê, nesse instante, participação do Vasco nessa fase, já contando com os R$ 3.638.250. É claro que passando até a final é um incremento, é como se fosse um plus, uma renda extra, um dinheiro diferente que não estava provisionado e que, é claro, significa dar uma arrojada, pensar um pouco mais alto. Mas o torcedor do Vasco poderia estar me perguntando, mas você está falando isso porque se a gente não passar de fase, a gente não investe, a gente não contrata? Não, muito pelo contrário. É importante que o torcedor do Vasco entenda o seguinte: o Vasco está sob administração de um administrador judicial, por conta da recuperação judicial. E qualquer gasto que seja feito é cobrado.